presidente Lula afirmou num vídeo divulgado nas redes que deseja que o presidente americano Donald Trump conheça o Brasil verdadeiro. E afirma que está plantando comida, não estou plantando violência e não estou plantando ódio. Vamos conferir aqui? Vamos lá. Por isso, presidente Trump, eu queria aproveitar esse sábado que eu estou plantando o pé de uva Vitória aqui no Palácio da Alvorada, um lugar que eu espero que um dia você possa visitar, a gente possa um dia conversar para que você possa conhecer o Brasil verdadeiro. O Brasil do povo que gosta de samba, que gosta de carnaval, que gosta de futebol, que gosta dos Estados Unidos, que gosta da China, que gosta da Rússia, que gosta do Uruguai, que gosta da Venezuela. Nós gostamos de todo mundo. Agora, isso aqui é um exemplo. Eu estou plantando comida e não plantando violência e plantando ódio. Eu espero que um dia a gente possa conversar, presidente Trump, para o senhor aprender a qualidade do povo brasileiro. Meus amigos, o presidente Lula aí na sua skin, né, hortigranjeira, né, e realmente valorizando aí, cultivando diversas plantas, diversas frutas no Palácio da Alvorada há um bom tempo. Eu vou aqui com o nosso querido Mano Ferreira, até porque, pelo visto, será que o Lula acerta em levar o tema do tarifaço fazendo troça também? Porque faz parte, é um estilo retórico que talvez possa distensionar o ambiente, mas eu acho que o clima não está muito para brincadeira não, né? Olha, Marinho, eu confesso que eu preferiria que ele tivesse o tempo todo chamando o Trump para vir conhecer a plantação de uva, inclusive uva que, segundo ele, que veio lá de Petrolina, uva sem caroço, uma delícia. Eu espero que ele... eu gostaria muito mais que ele tivesse essa postura de convidar o Trump para o Brasil do que ficar sem telefonar, por exemplo. É isso aí. Mano Ferreira aqui com a palavra, pessoal, e a gente... segue aqui recepcionando agora, sim, todo mundo que está nos ouvindo no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show segue a todo vapor, repercutindo aqui, mais uma vez, Lula no seu modo de diplomacia hortigranjeira ou sedução através de verduras e legumes, ele vai tentando, de alguma forma, estender um trevo de paz, perdão do trocadilho, para o seu contraparte americano, Donald Trump. Mas, enfim, será que é o momento aqui para fazer piada, para tentar distensionar o ambiente? Mano Ferreira com a palavra. Eu queria destacar que o presidente Lula ele vem tido uma postura bastante dúbia, né? Porque no palanque, especialmente quando está falando com o público mais à esquerda, ele adota um tom belicoso, um tom de conflito. Quando ele faz um vídeo para viralizar ali nas redes sociais, aí ele adota um tom muito mais granjeiro, né? Um tom Lulinha, paz e amor, convidando... Só falta fazer um vinho também com a uva, né? Pra convidar o Trump para resolver os conflitos. Afinal de contas, com a cervejinha se resolvia a guerra, né? Meus amigos, sei lá, mas olha, falando em tarifaço aqui, pelo menos, olha só, é importante a gente dimensionar que 387 bilhões, com B de bananeira, como diria Ciro Gomes, 387 bilhões de reais podem ficar fora da meta fiscal, isso após o pacote de contingência emergencial de contenção contra a tarifa e os impactos que a tarifaço está tendo aqui em vários setores estratégicos importantes da economia brasileira. Só que, para entender exatamente o que isso significa, para os cofres públicos, para a trajetória da dívida pública brasileira e para você e o seu bolso, ninguém melhor que nosso querido Alan Gani. Vai que é sua, descasca esse abacaxi econômico para a gente e desenrola um enrolado que é contigo mesmo. Quero ver. Tudo bem, Marinho, tudo bem, pessoal? Um ótimo dia aí para nossa audiência. Olha só, né? O Jornal Estado de São Paulo trouxe uma reportagem muito boa que fez um levantamento do que ficou fora da meta fiscal. Ou seja, o governo está pagando, mas não entra no cálculo. Então, desde o início do governo, você teve lá a PEC dos precatórios. Vocês lembram disso? 145 bilhões de reais. Depois, aliás, a PEC de transição. Depois teve os precatórios, né? Na ordem de 45 bi, mais 50 bi para 2026. Ou seja, somando tudo isso, e inclusive o pacote emergencial da tarifa do Donald Trump para socorrer as empresas exportadoras, a gente está falando, Marinho, de uma cifra de 387 bilhões de reais. Ou seja, o governo não está pagando, mas não está contabilizando na conta. É uma espécie de contabilidade criativa. Agora, isso não deixa de afetar
as contas públicas, até porque é a sociedade que está pagando por isso. Então é como se fosse um mau aluno. E aí, para esse aluno passar de ano, o que você fala? Você fala, olha, eu vou tirar aqui a nota dele de matemática, eu vou tirar a nota dele de português, aí ele foi um pouco melhor lá em biologia, em inglês, e ele passou de ano. Mas no final das contas, ele continua um mau aluno. Então a gente está falando de uma bomba fiscal e quem quer que ganhe as eleições em 2026 e passe a governar em 2027, vai ter um grave problema fiscal para lidar. Ou seja, tinha o teto, o governo foi construindo um bocado de puxadinho de estelhado, né? Exatamente. Quando chover, vai alagar a casa inteira. Exatamente. E aí, mano, eu, por exemplo, eu sou contra, né, de a gente ficar olhando toda hora esse fetiche com o resultado primário, que eu acho que é uma coisa tipicamente aqui do Brasil. O que é o resultado primário? A arrecadação menos o gasto, excluindo as despesas financeiras. Mas no final do dia, o governo tem que pagar as despesas financeiras. É uma métrica simplesmente para você observar se a dívida pública ela segue de uma maneira sustentável ou não. O problema é que essa métrica, ao longo do tempo, ela foi muito desconfigurada. Então, hoje não é só despesa financeira que você exclui. Como eu falei, você está excluindo lá a PEC de transição, você está excluindo precatório, você está excluindo auxílio emergencial, de tal maneira que a gente nem pode mais confiar nessa métrica. Então é um puxadinho, mas que não altera a realidade fiscal. Por isso que eu gosto de olhar a trajetória da dívida pública, que é muito mais simples, se a dívida está crescendo ou não. E, infelizmente, a dívida está crescendo. Não adianta dizer que é emergência, se a emergência virar depois também, com o país tendo que pagar essa conta fatalmente, inevitavelmente, né, Jess? Não, exatamente. Eu acho que no final das contas a gente está tendo um momento econômico que vai deixar uma marca no futuro gigante. Porque com toda a situação do tarifaço, que claramente não está sendo resolvida, ao contrário. Constantemente eu estou me colocando numa situação lá de ter medo que o tarifaço fique ainda pior por conta de determinadas repercussões, como o caso do artigo aí da matéria do post sobre o ministro Alexandre de Moraes, ou até mesmo em falas de determinados setores, ou até mesmo dadas brincadeiras do presidente em relação a isso. E vale mencionar que não é uma configuração apenas política, não é sobre Donald Trump, é sobre um dos nossos maiores parceiros comerciais em várias áreas, até mesmo de colaboração tecnológica que o Brasil precisa muito. Então, no final das contas, isso somado a um governo que vai enfrentar uma eleição difícil, claramente difícil no próximo ano, que tem, historicamente, nós já vimos esse Partido dos Trabalhadores em outros momentos, no momento ali, cara do gol, eleição, gastar e gasta muito. Então tem tudo isso numa situação de problema econômico grave. É muito preocupante. Gesualdo Júnior, sua leitura desse problemaço aí que a gente está encomendando e empurrando com a barriga para o futuro, que fatalmente explodirá, né? Eu quero fazer uma provocação aqui para o nosso especialista da área. O que o mercado esperava que o governo fizesse nessa situação? Se veio o tarifaço, se empresas vão ser afetadas, se é possível desemprego, qual seria outra alternativa que o governo teria, além das providências que ele já tomou? Então, primeiro, assim, o mercado esperava que o governo não tivesse gerado essa situação, né? Ou seja, com alinhamento mais geopolítico, ideológico, com a China, aquelas declarações contra o dólar, que isso acabou, né? Isso é a raiz do problema. É isso que acabou gerando o tal do tarifaço contra o Brasil. Vamos lembrar, Gesualdo, que inicialmente a tarifa era 10%. Não era 50%. A gente lembra, todo mundo respirando aliviado, fazendo brincadeira. O que o Brasil fez para merecer ter escapado? Né? Exatamente. E aí, nesse período, o que acontece? A reunião dos BRICS. E ali, nessa reunião... E quem era o mestre de cerimônias? E era o presidente. Era né? E aí, Marinho, o que ele faz? Ele faz ali um discurso contra o dólar, né, querendo substituir o dólar, que já vinha, o Brasil já vinha encabeçando esse discurso desde a reunião do Cazaquistão, que enfureceu o Trump, que foi em 2024 essa reunião. Então, primeiro, o mercado esperava que a gente tivesse uma postura geopolítica mais equilibrada, mais pragmática, mais dosagem. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, dado que a situação ocorreu, aí
sem tom de provocação, porque é o que o Mano falou. Esse duplo padrão, ele não ajuda em nada, porque você vai lá, o vice-presidente faz um trabalho bem feito, né, com um tom adequado, e de repente você joga para a tua base, o presidente vai lá, joga para a tua base, né, e falando aqui ninguém vai mandar na gente, a gente vai substituir o dólar. É claro que isso não ajuda em nada. Então, o mercado esperaria buscar sempre o caminho da negociação exaustivamente e não ter essa ajuda. Por mais que os setores sofram, mas a ajuda, a gente acaba pagando essa conta do mesmo jeito. E os setores acabam se readequando. Qual que é o grande problema? Você afeta o fiscal, né? Porque sobe o endividamento, sobe o gasto público, isso pressiona a taxa de juros. E aí, Marinho, para tirar depois o benefício, a gente já viu isso. Quando você dá uma vez o subsídio, você não tira nunca mais, entendeu? Não há nada mais próximo de vida eterna do que um programa temporário ou provisório do governo, já diria o velho ditado. Milton. Agora, enfim, tentando se colocar na pele do pequeno e médio produtor, que são tantos que eu já recebi ou tive contato no último mês, o sono é verdadeiramente intranquilo, o desespero é real. Então, como é que fica também, pelo menos a nível de percepção pública e talvez conversão disso para como essa gente vai retribuir esse movimento eleitoralmente na eleição do ano que vem? Ou seja, pensa ali com a cabeça do produtor de café ou de laranja em Bebedouro, Matão, Araraquara ou em Rondonópolis, que está vendo realmente essa situação, vê um pacote de contingência, pelo menos no papel uma tentativa, ele está se lixando se isso aí vai contratar uma dívida extra para o futuro, está pensando em fechar o mês ali, ficar de pé minimamente, não ter que antecipar férias coletivas e fazer uma demissão em massa. E aí? Para essa gente que, bem ou mal, são quem mais precisa nesse momento. Você acha que esse movimento, Mano, Gesualdo, Jess e Alan, você acha isso que é aquela história, Marinho? O governo quebra suas duas pernas e depois lhe oferece muleta. Repare bem. Aí o ponto é, as pessoas vão focar nas muletas ou nas pernas quebradas? Esse é o desafio, essa é a pergunta. E aí o ponto também é, nós temos tempo suficiente daqui até a eleição para o assunto decantar. E aí as pessoas vão ficar mais felizes porque tem uma muleta ou vão ficar mais tristes porque estão com a perna quebrada? Não, e eu acho que tem essa questão aí magética que foi uma boa estratégia da SECOM, sem dúvida nenhuma, que é a questão do Brasil soberano, né? O governo viu isso, toda essa situação da tarifa, como uma oportunidade narrativa. E eu acho que isso até explica por que eles foram tão imprudentes, porque eles preferiram trabalhar isso como uma oportunidade narrativa em detrimento de negociar e buscar canais de contenção. Acho que o melhor exemplo disso é a situação do México, porque o México também recebeu tarifas altas, menos do que o Brasil, mas ainda assim muito altas. 30. Tem uma presidente, 35, tem 35. Uma presidente de esquerda, muito de esquerda, que tem uma pauta anti-imperialismo dos Estados Unidos, vive um momento em que nos Estados Unidos, por conta da questão das deportações e do discurso anti-imigrantes, o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, está muito fragilizado no sentido de críticas no país, mas quando a tarifa veio, a postura dela foi ser uma amiga, uma negociadora, e até teve uma postura não de aumentar as tensões, mas de buscar canais e conseguiu paralisar a aplicação das tarifas por pelo menos 90 dias. E aqui no Brasil, embora a gente não tivesse uma situação tão grave no sentido assim de briga com os Estados Unidos, o que acabou acontecendo foi que a gente tensionou a narrativa tanto, polarizou ainda mais e continuamos fazendo isso. Isso que é preocupante. Porque assim, a tarifa ela não tem limite, meus queridos. Ela está agora neste valor, ela é ruim, ela tem as exceções. Então, alguns aspectos entraram nas exceções, como a própria laranja, mas ainda pode ser revisto. Então, a minha pergunta, Gani, é isso. Como que você vê uma resolução de negociação nesse caso? Quem que vai ser o grande agente, veículo, figura nacional que você vê que pode fazer isso? Porque me parece que o governo não está tendo esse interesse. Tem o interesse ou não tem, meu querido? Não, claro que há um interesse, precisa ter esse interesse. Agora, existe um interesse econômico que é bom para o país, ou seja, é continuar no canal da negociação, buscar negociação direta ou por meio de empresários nos Estados Unidos que exerçam pressão localmente, que são importadores, para derrubar a tarifa. Os dois canais são válidos, a negociação direta com o Trump, com a Casa Branca, e com esses empresários para exercer a pressão dentro dos Estados Unidos. Agora, existe um interesse político-eleitoral. Do ponto de vista político-eleitoral, é interessante você ter alguém para culpar. Né? Então você vai lá e fala o seguinte, olha, a nossa situação aqui, a gente está ruim,
por conta do tarifaço do Donald Trump. Não tem nada a ver com os nossos problemas internos, que evidentemente isso é uma mentira, isso é uma falácia. Mas do ponto de vista eleitoral, com esse tarifaço, o governo aproveita esta situação, cria o espantalho e agora tem quem culpar, né? Agora, resta saber se o eleitor vai comprar ou não esta narrativa. Vamos lembrar que problema de custo de vida elevado, inflação elevada, esse crescimento aí próximo de 2% e principalmente o problema fiscal, não tem absolutamente nada a ver com o tarifaço. Enquanto isso, a técnica fiscal mínima, saúde fiscal mínima do Brasil segue completamente atropelada e usurpada pela retórica de campanha e de palanque. 2026 é logo ali, meus amigos, e se é que já não começou, 11 horas e 18 minutos.